Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários e o tema do vídeo de hoje ele é polêmico porque essa semana duas cadeiras da Academia Brasileira de Letras foram ocupadas. A cadeira 17 pela Fernanda Montenegro e a cadeira número 20 pelo Gilberto Gil. Então vamos falar um pouco sobre a polêmica, o porquê dessa polêmica, quem são, qual que é a importância dos dois para a literatura. E, principalmente, entender o que é a Academia Brasileira de Letras, ABL, e eu fiz um artigo, deixa eu ver a data aqui, em julho de 2020, falando um pouco da história, da origem da Academia Brasileira de Letras. Então, esse vídeo eu quero falar um pouco dessa história e depois a gente parte para algumas notícias, né, dessa nomeação, principalmente a do Gilberto Gil, que foi a última, foi 3, 4 dias atrás. Então, vamos lá. Vamos dar minha tela aqui. Pronto, já estamos aqui no artigo, então você encontra esse e vários outros conteúdos literários no meu blog Bingo, livrobingo.com.br/blog, e esse é um dos artigos que eu publiquei em julho do ano passado, ou seja, eu ainda não atualizei ele com essas duas cadeiras novas ocupadas, mas o foco aqui é mais a gente entender o surgimento, o que é a academia e por aí vai. Então vai me acompanhando aqui nesse artigo. Primeiro, o que é a Academia Brasileira de Letras? Ela é uma instituição centenária que foi fundada em 20 de julho de 1897 pelos maiores, escritores de renome na época, ou seja, os grandes escritores se reuniram e formaram a Academia Brasileira de Letras. Nós temos como principal nome, e o primeiro presidente foi o Machado de Assis, e tivemos também Lúcio de Mendonça, Inglês de Souza, Olavo Bilac, Afonso Celso, Graça Aranha, Medeiros de Albuquerque, Joaquim Nabuco, Teixeira de Melo, Visconde de Taunay, não faltou fôlego aqui, e Rui Barbosa. E o objetivo da academia, inicialmente, era o cultivo da língua portuguesa e da literatura nacional. Possui um total de 40 titulares efetivos perpétuos que ocupavam as famosas cadeiras e também tem 20 membros estrangeiros, ou seja, nós temos 40 cadeiras e falam-se os imortais, né? Tem essa alcunha, né, quando se fala de alguém que ocupa a cadeira, porque quando você é nomeado, você só perde esse posto quando você morre, por isso que é o imortal. Então, uma pessoa ela morre, fica vaga, aí tem as eleições, enfim, todo um processo. Qual que é a origem, qual foram os primeiros, né? Então, a ideia da Academia Brasileira de Letras, ela deu-se a partir de uma iniciativa de Lúcio de Mendonça, um ano anterior à fundação. Junto com Lúcio, os demais fundadores e outros membros formaram as 40 cadeiras, tá? Aqui tem um parágrafo pequeno falando sobre o início, né, como que foi a ocupação do espaço, e aqui, que eu acho que é interessante sabermos, quem foram os 40 primeiros, né? Eu não vou falar o nome de todos, senão vai ficar até amanhã falando o nome de todo mundo, mas temos nomes, né, bem conhecidos, como o próprio Machado, né, que eu falo assim, mais conhecido do popular, né? Temos aqui José Veríssimo também, Olavo Bilac, Rui Barbosa e por aí vai. E nesse artigo interessante que eu tinha colocado, não, tá mais para baixo. Aqui são os 40 originais. Então são os 40 que ocuparam as primeiras cadeiras. E aqui essa foto é facilmente encontrada no Google. Inclusive tem ela com uma resolução melhor. A galera até arrumou recentemente, na época que eu publiquei não tinha achado. Mas nós temos aqui, né, deixa eu fechar o meu próprio, beleza. E nós temos aqui, né, alguns dos 40 originais. E aqui fácil de encontrar, né, o Machado de Assis, que eu acho que é a fisionomia mais familiarizada que a gente tem, né, dessas pessoas aqui, desses imortais. Bom, o primeiro presidente, como eu falo aqui, como eu já tinha falado, foi o Machado de Assis, que ele também foi nomeado como presidente perpétuo, e a gestão dele foi de 1897 até 1908, beleza? E a cadeira dele é a 5, deixa eu confirmar aqui, cadeira 5, não, qual que foi a cadeira dele? Aqui, 23 a cadeira dele. E atualmente quem presida é o Marco Lucchesi, que ele ocupa a cadeira 15 desde 2011, tá? E a gente vai falar até um pouco mais dele nas notícias que circularam, a declaração que ele deu sobre essas novas nomeações. E quem são os atuais imortais, né? Então, Ana Maria Machado, e aqui o que está de azulzinho é que tem um artigo publicado no blog sobre esse autor. Então, temos vários aqui. E aqui, a Lígia Fagundes Telles, salvo engano, tem, mas eu não atualizei aqui. É o Mar, como a gente falou. Deixa eu ver aqui, mais algum que eu tenho falado no blog também.
Eu não estou lembrando aqui de cabeça, que foram tantos que eu escrevi. Mas enfim, aqui ó, a cadeira 20 vago, foi ocupado pelo Gilberto Gil, e a cadeira 17 foi ocupada pela Fernanda Montenegro. Também está vaga, né, na data de publicação desse artigo, como eu disse, eu não atualizei ainda. Como ser um membro da Academia Brasileira de Letras, que aí a gente já entra um pouco sobre o porquê, ou então tentar entender o porquê da nomeação dos dois, pautado na origem ali do conceito, né, do porquê. Na teoria, para se tornar um membro da academia, e de acordo com o estatuto, é estabelecido que para alguém candidatar-se é preciso ser brasileiro nato e ter publicado em qualquer gênero da literatura obras de reconhecimento mérito ou fora desses gêneros, livros de valor literário. E essa, talvez, por conta dessa definição, por conta do estatuto, que surgiram as maiores polêmicas da nomeação dos dois, da Fernanda e do Gilberto Gil. O Gilberto Gil, né, como todos conhecem, um grande poeta brasileiro, um dos maiores nomes da nossa música, marcou época e por aí vai. Tem uma discografia incrível, já vendeu milhões de cópias. É inegável a importância e relevância que ele tem para a música e para a literatura. Se a gente for pensar como arte de uma forma geral, né, a poesia, o letramento dele, será que se encaixa? Então, acho que esse é um primeiro ponto da polêmica. A Fernanda Montenegro, como todos sabem, a única brasileira indicada a um Oscar pela atuação central do Brasil, uma baita de uma artista, uma baita de uma atriz. Então, ela também tem um impacto muito grande nas artes e ela também é escritora. Então, tem um pezinho ali, né, nessa questão do estatuto. Mas digamos que a polêmica também é quanto à questão de politicagem. Eles estão sendo nomeados simplesmente por serem pessoas famosas e não estão dando a devida... abrindo os olhos a grandes escritores que nós temos, com grande impacto, que mereciam, que talvez não tenha tanta mídia, mas que mereciam ocupar a cadeira, tá? Mas aqui, continuando no artigo, né, a escolha, todavia, não é tão fácil, porque... primeiro porque o cargo é vitalício, como eu disse, então tem como você tirar uma pessoa e colocar outra. Então, quando se escolhe alguém, tem que ser uma escolha muito bem feita, porque essa pessoa só, né, deixará a cadeira vaga de novo quando ela vier a falecer. E um ponto que volta, né, na polêmica, que são selecionados aqueles que possuem vasta carreira literária ou influência e importância política. Eu não sei detalhes de bastidores, mas a gente sabe que a pressão e influência política ela é muito grande na escolha dos novos imortais. Tanto é que os políticos Fernando Henrique Cardoso e José Sarney ocupam, né, as cadeiras 36 e 38, respectivamente, tá? Então, a gente pode até olhar aqui a lista, temos aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso, 36, e 38, José Sarney. Ou seja, né, talvez esses dois nomes sejam até um pouco mais polêmicos, não, na minha percepção, muito mais polêmicos que esses dois últimos nomeados, porque pelo menos Gilberto Gil e Fernanda Montenegro têm um impacto nas artes, na nossa cultura muito mais forte que esses dois, né? Aqui, a título de curiosidade, grandes nomes da nossa literatura que foram esquecidos. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Mário Quintana e Paulo Leminski. E ó, a maioria desses aqui, por exemplo, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Drummond, Lispector, Cecília Meirelles, eu já escrevi, Érico Veríssimo, Mário Quintana, eu já escrevi artigo no Blog Bingo. Então, quando atualizar isso aqui, deve ser por agora, eu vou colocar, tá? E o que faz a Academia Brasileira nos dias de hoje? Para que serve, né? Tá lá, tem os imortais, e aí? O que acontece no dia a dia? Aqui eu já havia falado, né, que ela é recheada de críticas e controvérsias. Atualmente, ela preza pelos mesmos valores da época. É uma instituição cultural com o objetivo de cultuar a língua e a literatura nacional. De acordo com a própria academia, a função dos imortais é preservar a língua e a literatura brasileira. Por isso que é muito importante ter ali,
né, imortais que viveram da literatura, porque, teoricamente, é quem vai mais defender a nossa literatura, tá? Isso acontece por meio de reuniões, a quais escritores discutem as atividades a serem realizadas ao longo do ano, palestras, oficinas, premiações, círculos literários, por aí vai. E tem alguns prêmios entregues pela entidade. Nós temos o Prêmio Machado de Assis para conjunto de obras, aí tem o prêmio, né, ABL Poesia, Ficção, Ensaio, Literatura Infanto-Juvenil, e, né, outras atividades ali. Agora nós vamos partir para a notícia que eu tirei aqui. Tirei duas notícias, tanto do G1 quanto do Jornal Nacional, G1 também, mas enfim, tem alguns detalhes diferentes. E, bom, né, Gilberto Gil falando muito feliz, naturalmente, né, enfim, eu acho que eu quero partir mais de um ponto que é a fala, né, do presidente do Marco. Gilberto Gil traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Beleza. Poeta de um Brasil profundo e cosmopolita, atende a todos os apelos e demandas do nosso povo. Nós recebemos com afeto e alegria. É uma declaração, né, que não justifica o porquê do Gilberto Gil, mas, enfim, engrandeceu e falou, beleza. Aqui na matéria nós temos, olha que engraçado não, olha que curioso, alguns feitos, né, algumas conquistas e com muito mérito do Gilberto Gil. Ele é um cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, cuja obra se confunde com a própria música brasileira. Concordo. Entre 98 e 2019, recebeu 9 prêmios Grammy, segundo o seu próprio site. E olha que engraçado, a gente fala dos clássicos da música, vendeu mais de 4 milhões de cópias. Aqui, ó, também escreveu e publicou livros sozinho em parceria com outros autores, tá? Entre obras estão Gilberto Bem Perto, Disposições Adoráveis, Cultura pela Palavra, artigos, entrevistas, né? Ele foi, né, nomeado embaixador da ONU, então aqui dá a cartada, né, de quem que é o Gilberto Gil para quem não conhece. E aqui é um complemento dessa notícia, que o foco era o Gilberto Gil, mas falando sobre a Fernanda Montenegro. No dia 4 de novembro, né, a atriz de 92 anos foi eleita. Teve 32 votos de 34. E quem que fala isso aqui? Atriz em entrevista, tal, que ela falou. É algo assim, é uma viagem no imaginário, uma viagem no sublime. A minha arte não é imortal, a arte do ator é enquanto ele está ali vivo, presente, carne e osso. Mas, de uma forma poética, vamos dizer que é imortal. Então foi uma pequena declaração dela. Agora vamos ver aqui a matéria do Jornal Nacional. Aqui é o mesmo trecho, né, do que ele falou, mas eu queria destacar que foi aqui o que o próprio Gilberto Gil falou da sua própria nomeação. Aqui, ó, a frase que eu queria era essa aqui, ó. Um sabor de poesia popular, de poesia ligada ao campo do entretenimento, do grande entretenimento popular. É uma novidade também nesse sentido. Não só os poetas, enfim, classicamente considerados aqueles que escrevem poemas, publicam livros, ou seja, poetas de livros, né? Foi o que ele disse. Muito do acolhimento dado pelos acadêmicos se deve ao fato de que há uma reconhecida qualidade no meu trabalho poético, na minha escritura como compositor. Ou seja, a própria declaração do Gil, que é o reconhecimento dele como um poeta da música, como se fosse a chancela para ele entrar como imortal na Academia Brasileira de Letras. Então é isso, um pouco sobre a história da Academia, essas duas nomeações, e é legal que a gente viu o histórico, a origem, o estatuto, a justificativa para a escolha dos nomes polêmicos também, como o FHC, o Sarney. E agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo, não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal, porque eu quero saber o que você acha dessa novidade, desses novos nomes na Academia Brasileira de Letras. Vamos discutir aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para mais conteúdo sobre literatura, é só se inscrever e acompanhar aqui o canal. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.